Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Hoje, 24 de agosto, nosso Daily News com as notícias dos fundos imobiliários que saíram ontem. Esse que é o canal que tem mais informações sobre fundos imobiliários do YouTube, vai trazer hoje para vocês altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. E eu já vou pedir antecipadamente aí a todos vocês que deixem aquele like para que o YouTube possa notificar mais e mais pessoas aí para assistir esse nosso noticiário diário de notícias dos fundos imobiliários. Vamos lá? Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas, IFIX, mais um dia em alta. Perdi a conta lá, a quantidade de dias que ele está positivo. Ah, Kiko, mas foi positivo 0,057. Mas se você notar a linha d'água é esse tracinho aí, que é o fechamento, pré-fechamento de ontem. Aí, em nenhum momento ficou abaixo. O IFIX não ficou negativo, né, nesse dia aí de 23 de agosto. Então, ainda mais um dia subindo aí, segundo dia dessa semana subindo. Vamos ver qual é o caminho que ele vai continuar seguindo. Se a gente der uma olhada aqui quanto às altas do dia de todos os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa, a maior alta foi o RCFA 11, está subindo aí. O PEMA 11, outro fundo imobiliário que tenha muito cuidado com ele, é um fundo imobiliário só de CRIs subordinadas, é bem arriscado, e ainda ele é só para investidores profissionais, mas tem gente que consegue comprar e está comprando aí. Baixa liquidez, 7% de aumento. RBRS 11 subindo aí 5%. Rio Bravo Residencial, um fundo imobiliário que eu ainda não estudei, mas prestar atenção. PLI RE 11, 4% de alta aí, outro fundo imobiliário que tem prazo determinado. NEW 11 subindo aí 3,85% e WPLZ 11 Shopping West Plaza subindo 3%. Entre as maiores baixas, o PAB 11 que subiu ontem 87%, hoje ele caiu 10%. O DRIT 11 caiu 5%. O EGYR11, esse é outro fundo imobiliário que não paga provento, que tem todo um problema, caiu 4,91%. RMAI 11, fundo imobiliário monoimóvel, não, no portfólio dele até tem 3 imóveis, mas apenas um dos 3 imóveis gera renda, performa. Então, RMAI 11 caindo 4%, Corme 11 caindo 2%, FIP 11B, olha só, um logística aqui caindo 2,64%. Já daqueles que participam do IFIX, maior alta XPPR 11, R$ 49,98, quase R$ 50 aí. Cari 11 subindo 1%, Sari 11, também, esses dois estavam nas maiores quedas ontem, estão subindo. BPFF 11, um FOF, subindo 1,48%, FCFL 11 subindo 1,46%, GGRC 11 subindo 1,40%. Nas maiores baixas, o AR11 voltando a aparecer aqui nas maiores baixas, 1,59%. Esse fundo fez recentemente um desdobramento, ele agora é base 10, fundo imobiliário high yield de papéis, aí mais um base 10, GTWR11 caindo 1,22%, BCFF11 caindo 1,05%, mas mesmo assim ele já está acima de R$ 70. Durante muito tempo ele ficou ali entre 60 e 65, agora já está acima de 70. XPML11 caindo 1%, também já está acima de R$ 100. CVBI 11 caindo quase 1% e BCA 11 caindo 0,93%. Entre os fiados, temos aqui maior destaque o XPCA 11 subindo 2,82%. Alta bem considerado. PLCA 11 subindo 1,97%. No mais, tudo bem tranquilo aí, as oscilações. Para as baixas, NCRA 1,13%, a oscilação normal, um dia está subindo 1%, outro dia caindo 1%, o RURA 11 caindo 1,3%, fundo do Itaú, bem interessante, FGA 11 caindo 0,39%, RZAG 0,29%,
HGAG, que eu achava que era da Credit Suisse, mas não é, ele é o High Fundo de Investimento, caindo 0,16%. CPTR11 em emissão, caindo 0,12%. Fonte dos dados, todos os dados são retirados do site statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos próximos proventos. Ontem foi anunciado o provento do Cinéis 11. Cinéis 11 anunciou 9 centavos, aí 9,64 centavos. Data base 11, 23/8. Data de pagamento dia 30/8. A cota está custando por volta de R$ 36,50, que dá um dividend yield de 0,26%. Se você fizer um dividend yield em cima do patrimônio, que ela está bem descontada atualmente, dá 0,11%. Para hoje, está previsto aí o anúncio de proventos do BTRA11 e do EDGA11. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. MCHY11 informou liberação de cotas da segunda emissão de cotas no dia 26/8. O preço da emissão foi R$ 102,94. MATV11 também informou liberação de cotas, que também é da segunda emissão de cotas, e também será dia 26/8. Preço de cota R$ 98,43. GCRI11 também informou liberação de cotas, mas ele é a terceira emissão de cotas e também será dia 26. Lembrando que dia 26 nós temos também o SEQR11, né? O preço de cotas do GCRI na subscrição foi R$ 98,43. Então temos aí 4 fundos imobiliários que vão liberar cotas na sexta-feira. 3 eu informei hoje, 1 eu informei ontem. CXCE11 é o Caixa CA, agora eu esqueci o nome correto, né? Vem comunicar aos cotistas e ao mercado que o fundo negociou com a CM Capital Market, CCTVM Limitada, pela redução da remuneração paga pelo fundo pelo serviço de custódia qualificada, controladoria e escrituração. Dessa forma, a remuneração do CM Capital será reduzida dos atuais 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido diário do fundo para 0,08%, bem como será reduzido também o valor mínimo corrigido para R$ 9.000, para efeitos retroativos a maio de 2022. Então já vai ter um descontinho aí, já que é retroativo a maio. Cumpre esclarecer que atualmente a CM Capital vem fazendo jus ao valor mínimo de R$ 11.500, que corrigidos pelo IGPM, desde o início das atividades da CM Capital em 2018, faz hoje de 13.146. Então vai cair a remuneração dele de 13 mil para 9 mil. É pouca coisa, Kiko? Mas isso já ajuda no provento um pouquinho mais. Como vai retroagir a maio, vocês estão vendo aqui uma queda de R$ 4.145, então vai ter 2 meses aí que não precisa pagar, porque já estão pagos, porque vinha pagando 13 mil. 2 meses não, 1 mês. Maio, 2 meses sem pagar. E BFF11, após suspensão das negociações do fundo no mercado da Bolsa B3, no dia 17/8, conforme o cronograma informado no anexo, o fundo anunciou no dia 19 a amortização parcial de R$ 55 a ser paga no dia 26/8, correspondente ao preço mínimo histórico de negociação de cotas do fundo no mercado secundário da Bolsa. Para que seja possível realizar o pagamento do valor remanescente e relativo à liquidação e dispensar que ele seja tratamento fiscal, o tratamento fiscal adequado, os cotistas poderão registrar e comprovar os seus custos médios unitários de aquisição, custo médio, ou como a gente chama de preço médio, por meio da plataforma Portal do Investidor, a partir do dia 24/8 a 8/9. Eu tinha falado para o pessoal que já estava disponível lá para informar o seu preço médio, né? Mas não estava. Vai começar hoje, está disponível lá no Portal do Investidor, do BTG.
para você poder, você cotistas, informar até o dia 8/9 o seu preço médio. Se você não informar o seu preço médio até dia 8/9, você vai pagar imposto sobre a próxima amortização, 20% sobre isso. Então, se você vai lá e informa, não, meu preço médio é 65, aí a próxima amortização vai ser R$ 15, como você já recebeu 55, na verdade é para você informar o preço médio já deduzido desses R$ 55. É para você já informar assim. Então, se o seu preço médio era 65, você já recebeu 55, você vai dizer, meu preço médio é 10. Se você receber mais 15 de amortização parcial, os R$ 5 vai ser tributado 20%. Se você não informar nada, todos os R$ 15 que pôr, eu não sei quanto vai ser, tá, gente? O próximo amortização. Mas se você não informar, toda a próxima amortização vai ser tributada. Se você informar o seu preço médio, o que for referente ao seu preço médio não será tributado. Principalmente quem está no prejuízo, é melhor informar o preço médio lá, para não pagar nada de imposto de renda. Relatórios gerenciais. Tem bastante relatórios gerenciais, mas eu vou começar com a errata. Ontem eu botei que no seu relatório gerencial informou que a carteira está sendo 100% IPCA, SNAG 11, eu informei isso ontem. Gente, eu errei. Eu não li o relatório naquele momento todo, tá? Eu não vou mentir para vocês, eu fui lá, olhei o relatório, eu fui direto na carteira, não tem carta do gestor, então eu já fui direto na carteira, olhei a carteira 100% IPCA e trouxe para vocês. Mas a carteira, no momento, está 100% IPCA, porque ela só tem na carteira hoje os imóveis. Aqui são reajustados os aluguéis deles pelo IPCA. Quando eles colocarem o CRIs, que no seu pipeline indica que terão lá nesse ativo, vai ter indexados ao CDI. Peço desculpa para a galera pela informação errada, mas agora esse fundo não será 100% IPCA, ele será IPCA os imóveis e CRA, e CDI nos CRAs. CPTS 11. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem de portfólio, que consiste em realizar novos desembolsos em ativos de riscos semelhantes e taxas maiores. Em paralelo ao desinvestimento de ativos de taxas menores no mercado secundário, no mês foi realizado um desembolso de 51 milhões em CRIs pulverizados em extrema, do CRI pulverizado extrema, a IPCA 7,5, a operação que antecipa os recebíveis dos contratos de locação de 4 empresas diferentes de um galpão localizado em Extrema, Minas Gerais. O fundo possui 64% dos ativos divididos em 37 créditos. O segmento com maior percentual de atuação é o logística industrial, com 34,5% de crédito, 22,1% da carteira total. Do total da carteira de crédito, 100% foi adquirida a IPCA mais 6,5%. Então, o CRIs do CPTS 11 paga inflação mais 6,5%. E atualmente não temos exposição diretamente a CDI. A carteira possui um duration de 6,2 anos, com spread médio de 0,9, é um spread médio pequeno. Taxa nominal média de 13,65 e a LTV média de 59,8, 60%, considerando a consolidação de todos os segmentos. Está com uma boa carteira de crédito CPTS, pode sofrer, apesar que tudo indica que vai continuar pagando R$1,10, pode sofrer por causa da queda do IPCA, né? Mas mesmo assim vai continuar pagando bem. BLMR11, esse aqui é um FOF. Esse FOF é o Renda Mais fechou o mês com um retorno de menos 0,21% contra 0,66%. A cota tinha caído no mercado, né? Impulsionado por FOFs, o setor onde o BLMR não possui posição. E shopping center, cuja exposição via fundos imobiliários não é tão relevante no portfólio. O dividend yield do mês foi 12,64%, o rendimento anual, né? O anual ficou em 12,64%, bem alto, e eles pagaram 7,5 centavos. E o fechamento do mês com 8,1 centavos por cota de reserva de lucros que deverão ser distribuídos nos próximos meses. Não houve mudanças relevantes no portfólio da carteira no mês de julho.
BLMR11 continua me agradando muito, continua sendo um fundo, um FOF aí, pequenininho, que estão girando, que consegue girar bem a carteira e dar um bom resultado. Então, Renda Mais está entre os meus queridinhos, hein? Não é indicação de investimento para ninguém, tá? Só dizendo, preste atenção nos FOFs. KNP11, ao fim do mês de julho, o fundo apresenta uma alocação em relação ao seu patrimônio de 101,7% em CRIs, 4,3% em instrumento caixa. Então, se você somar os dois aí, vai dar 106%. Por quê? Porque ele tem a alavancagem de 6%. A parcela investida em CRIs é IPCA mais 8,18, uma boa taxa, né? Um duration de 5,2 anos, também é um bom duration. Os dividendos, 5,2 anos significa que essa taxa aí tem mais ou menos uma média de duração de 5,2 anos, mais ou menos. Isso aí, depois a gente vai fazer um Day News conceitos explicando só sobre duration. Os dividendos referentes ao mês de julho, cuja distribuição ocorrerá dia 11/8, são R$ 1,04 por cota, que representam a rentabilidade isenta de imposto de renda, pessoa física de 0,99% do CDI, considerando a cota média de ingresso de 105, 95% CDI e 112% CDI, se você considerar imposto de renda. Mas aqui que estão pagando 99% CDI aí, tá meio ruim. Não, tá bom, gente, tá bom, porque foi um mês que o IPCA foi lá embaixo. Mas quando o IPCA tiver mais positivo, ele vai pagar melhor. Tigar 11, muita atenção nesse fundo imobiliário, viu? Olha só, nesse mês distribuiu R$ 1,58. Ótimo, maior provento da história do fundo. O que é aqui na data do fechamento, R$ 120, hoje eu acho que já está 122, 123, correspondeu ao dividend yield de 1,31%, em termos anualizados, 16,94%. No consolidado dos últimos 12 meses, distribuiu 15,63 por cota, um dividend yield de 13,85. O valor distribuído no mês foi o maior rendimento do fundo desde o seu início, marcando uma série de 6 aumentos consecutivos. Os resultados apresentados são reflexos da maturação da carteira do TG Ativo Real. Fundo imobiliário de desenvolvimento, ele tem um período de investimento, um período de investe e começa a receber rendimento da sua equity, e depois fica um período que ele não investe mais nada na equity, e a equity fica vendendo os imóveis lá e ele só recebe o dinheiro. Isso é maturidade. Muitos ativos da carteira do Tigar 11 chegaram a essa maturidade. E por isso agora eles estão conseguindo dar esses rendimentos tão interessantes. Inclusive, eles lançaram aí um guidance dos próximos proventos e prevê manter essa faixa de R$ 1,50 daqui até o final do ano. Olha só o que o Tigar 11 conseguiu. Fundo Imobiliário de Desenvolvimento é assim, tem período que investe muito e não vê retorno, outro período que investe e vem um pouco de retorno, e outro período que não precisa mais investir e só vem retorno. E como o Tigar tem vários ativos, mais de 60 equities na carteira, alguns fazendo investimentos e outros dando retorno e investindo, e outros só retornando, o Tigar consegue fazer esse ciclo muito bom de dividendos, porque é um fundo mais antigo. O TORD 11, por exemplo, é mais novo, ainda não consegue fazer esse ciclo, porque ainda não performa a grande maioria dos seus equities. O Tigar 11 já performa mais de 75% dos seus equities e, com isso, dando bons rendimentos. MXRF11, rendimento oferido no segundo regime caixa foi de 13 centavos. Olha lá, eles distribuíram 12, hein? Totalizando 29 milhões. As operações de permutas financeiras distribuíram 10 milhões. Olha de onde veio a maior parte. O book de CRIs foi 17 milhões. Então, as permutas financeiras renderam muito bem. O book de FIIs, 2 milhões. Então, as permutas, que são 10% da carteira, renderam nesse mês aproximadamente aqui 33% da carteira. Então, por isso o rendimento foi tão bom nesse mês, mas mesmo assim está aí. Eles guardaram ainda uma reservinha de 1 centavo aí, né? Só distribuíram 12, o resultado foi 13. Por fim,
Como acontecimento no como antecipação no cálculo trimestral do segundo trimestre de 2022, em virtude do regime caixa seguido pelo Maxi Renda e dos meses de inflação alta, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 45 milhões, que significa 20 centavos por cota. Por isso que também o valor patrimonial subiu, tá, gente? Que o deixa em posição confortável para atravessar esse período de deflação sem impacto significativo sobre as distribuições. Vou fazer a leitura desse relatório gerencial porque merece. Mas para quem vai assistir só aqui o The News e já quer minhas perspectivas, daqui até o final do semestre, 10 centavos. No mínimo, vai estar pagando o MXRF11. HCTR11. Em 5 de agosto, o fundo anunciou um dividendo de 1,03% em relação à sua cota patrimonial, 1,12% em relação à cota do mercado, pagamento de R$ 1,25. Após distribuição, o fundo tem 73,8 milhões de lucro contábil acumulado, não devendo ser considerado como reserva acumulada. Porém, após o pronunciamento da CVM em maio deste ano, nesse acompanhamento passou a não ser mais necessário e voltamos a observar a distribuição pelo lucro caixa. O resultado desse mês foi impactado principalmente pela correção monetária, qual é explicada pela variação do IPCA, maio 0,47 e junho 0,67, que 90% dos CRIs são indexados ao IPCA. Então ele usou maio e junho. Próximo mês vai usar junho e julho. Junho 0,67 e julho menos 0,68. Então, praticamente, um vai cancelar o outro, vai ser só o IPCA. A expectativa nos próximos meses é de termos variações negativas no IPCA, sendo que em julho foi divulgada uma deflação de 0,68. Sendo assim, todos os CRIs do fundo consideram, para efeito de cálculo, apenas a variação positiva, o que significa que 100% da carteira é protegida contra a deflação. Então, HCTR11, 100% da carteira dele é protegida contra a deflação. Mas, quando as amortizações não são mensais, elas são trimestrais, aí ele pega a inflação de 3 meses. Então, a mais grande maioria dos CRIs da carteira do HCTR são mensais, mas alguns têm amortizações trimestrais e semestrais. Esses aí, a deflação vai acabar reduzindo, sim, na hora de se calcular a inflação do trimestre ou do mês. Então, aí, mesmo tendo proteção de deflação, a inflação vai reduzir, a deflação do mês de julho vai reduzir a inflação que pode se ter no semestre. Então, acaba mesmo sendo protegido, se o CRI tiver amortizações semestrais, ainda pode ser a deflação influenciar em alguma coisa. RZTR11, no seu relatório gerencial aí de agosto, a RZTR distribuiu R$ 1,25 por cota, equivalente ao dividend de 1,23% aí. A cota subiu aí de 1,20 para 1,85, então com isso o retorno total no mês foi 1,90. Quando cai a cota, eles não colocam esse retorno total, quando sobe eles colocam. Já o RZAG11 formou aí 13 centavos e meio aí, que dá um dividendo de 0,31, e a cota subiu de R$ 10,07 para R$ 10,33, a variação mensal de 2,68. Com as últimas altas dos juros elevando a Selic para 3,25, o cenário de crédito ficou mais caro para o produtor rural realizar grandes investimentos. Com essa redução de novos investimentos, os produtores estão aproveitando para diminuir a alavancagem, melhorando a sua estrutura financeira e, consequentemente, o seu score de crédito. Para a nossa carteira, essa elevação de juros favorece a performance do FIAGRO, uma vez que 100% do portfólio é atrelado ao CDI. Subiu o Selic, sobe o CDI junto. XPCM11, olha só, pessoal, o relatório é enorme, mas eu peguei essa parte que fala especificamente sobre os esforços de locação do imóvel, tá certo? Por quê? Vem subindo muito o XPCM11 e algumas pessoas estão achando que deve ter alguma informação privilegiada ou algo assim. Isso aqui é oficial, tirado do relatório gerencial. Apesar de todos os esforços, a região de Macaé, Rio de Janeiro, ainda não vislumbrou uma retomada de atividade econômica.
o que traz consigo a manutenção de um patamar elevado de vacância. No entanto, a presença de novas incorporações residenciais e de um aumento na ocupação dos hotéis da região podem configurar um sinal de um lento reaquecimento que será acompanhado de perto pela gestora e as demais partes envolvidas no processo de comercialização. Nos últimos meses, de discussões relacionadas à viabilidade técnica, estudos denominados de Stay versus Go e destinação de edificações para setores específicos de atividades, de propostas de locação do imóvel foram aprofundadas, de forma que foi possível avançar substancialmente na tratativa para a ocupação de aproximadamente 3 mil metros quadrados. Quaisquer novidades no âmbito da referida possível locação serão prontamente comunicados ao mercado. O que eles estão dizendo aí? Que 3 mil metros quadrados estão chegando mais próximo para a ocupação. Você sabe quantos mil metros quadrados tem esse edifício? Esse edifício tem 20 mil metros quadrados. 21, não lembro agora o número. É mais de 20 mil metros quadrados tem esse edifício. Se eles locarem 3, estão dizendo que vai estar 15% locado e ainda com 80% de vacância ou mais. Interessante isso, né? Então, isso aqui não justifica a alta que está tendo, porque se eles locarem só R$3 mil, o máximo que vai conseguir pagar é a taxa de gestão do fundo, a taxa de gestão, de administração e o condomínio da área vaga e também o IPTU da área vaga. É só isso que ele vai conseguir pagar se conseguir essa locação. Então, mais uma primeira locação é o início das coisas. Lembre-se, o aluguel que era pago pela Petrobras lá é 5 vezes mais alto que a média do mercado. Então, se ele distribuía lá 89 centavos por mês pela Petrobras, divide isso por 5, vai ser mais ou menos, se eles locarem o prédio todo na média do mercado atual, seria o provento atual. É isso mesmo. Então, divide por 5 aí, 16, 17, 20 centavos, seria, no máximo 20 centavos seria, se eles alocassem o prédio todinho na média hoje, que tem as lajes cooperativas em Macaé, seria mais ou menos 20 centavos. Isso aí é um cálculo meu, tá, gente? Mas eu recomendo, pegue lá o valor do aluguel, pegue o valor do aluguel pago pelo XTED 11, que vai pagar ainda, XTED 11, e compara o metro quadrado pago pela Petrobras e o metro quadrado pago pela universidade que aluga o XTED 11, vai pagar daqui 2 anos lá. Vai pagar, já está ocupando, mas só vai começar a pagar daqui 2 anos, XTED 11. Macaé, realmente, eles vão ter que conceder muitas concessões, vão ter que dar descontos, vão ter que dar uma série de coisas, carências para poder conseguir locar esse imóvel. Então, muito cuidado, quem está comprando ele, achando que ele vai voltar a pagar aquele dividendo de antigamente, que vai ter locações rápidas, muito cuidado. Quero arriscar? Arrisque, mas saiba de tudo que está acontecendo com o fundo. Leia o relatório gerencial. Bora lá, para a gente encerrar, comentários do Kiko. Cotas bônus do Game 11, perguntas repetidas. Se tem pergunta repetida, eu tenho que trazer aqui em vídeo para vocês. Olha lá, qual é o preço médio dessas cotas que eu recebi do Game 11? Pessoal, lá no site game11.com.br, que não está mais disponível, estava escrito lá que era R$10. Então, a pessoa tinha que... o preço de custo é R$10. Então, você vai lançar 2 novas cotas do Game 11 compradas a R$10 na sua planilha, ou no site Meus Dividendos, qualquer um que você utilizar, você vai colocar dessa maneira. Como eu devo declarar isso no imposto de renda? Gente, as cotas é igual qualquer outra declaração que você faz. Calcula o novo preço médio aí, com a quantidade de cotas que você já tinha, e pronto. Aí você declara isso. Porém, se você quiser, pode também declarar que recebeu uma doação de 10 ou 20 reais, aí depende da quantidade de cotas que você recebeu. Eu recebi 2, declararia 20 reais, da Guardian,
lá na parte de doação na declaração. Se quiser, porque doações abaixo de algum valor que eu não lembro agora de qual, mas com certeza R$ 20 é abaixo desse valor, não são obrigatórias. Se você recebeu, alguém te doou R$ 50, você não é obrigado a declarar isso no imposto de renda. Então, eu não lembro, tem uma doação só a partir de um determinado valor que ela é obrigada a isso. Eu teria que olhar o manual do programa de imposto de renda agora para saber exatamente. Mas R$ 20 de doação você não é obrigado. Então, você recebeu R$ 20 de doação em forma de cota. É isso que você declararia no imposto de renda. Agora, outras pessoas que estão me perguntando, por que eu não consigo vender minhas cotas? As cotas aparecem na corretora. Tem gente que não está nem aparecendo, mas está aparecendo lá no site B3 Investidor. Mas por que eu não estou conseguindo vender minhas cotas? Gente, essas cotas possuem um lock-up de 90 dias. Kiko, isso aí não estava lá no regulamento. Eu também não lembro de ter lido isso no regulamento, mas eu mandei e-mails para eles e eles me retornaram. Essas cotas possuem um lock-up de 90 dias e após esses 90 dias, 90 dias que você recebeu as cotas, vai estar liberado para negociação dessas cotas, tá certo? Então, por enquanto, elas estão travadas e você não consegue negociar. Também, calma, gente. O Game 11 vai pagar um bom dividendo aí para você durante esses 90 dias aí. Fica com ele na carteira mesmo e deixa para depois. Tudo bem? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Acabou ficando longo, porque hoje tinha muitas informações para vocês. Espero realmente que seja um dia bastante útil. Vou tentar fazer algumas leituras de relatórios gerenciais para que vocês fiquem extremamente bem informados com os fundos imobiliários que vocês têm na carteira, que vocês estejam acompanhando. Saiu muito fundo imobiliário o relatório ontem, eu nem coloquei todos aqui, coloquei os mais famosos. Muito obrigado a todos. Deixa aquele like. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Um abração e até a próxima.